O que aconteceu na pandemia? O cara que tinha aqui um fundo, amigo meu, que tinha um shopping na melhor avenida de São Paulo, location, o cara, puta, isso aqui é um filé, fechou o shopping. E o agro tá funcionando. O mercado financeiro falou, opa, não é tão ruim assim, quem sabe a gente bota dinheiro no agro. Mas o mercado financeiro não tem dinheiro subsidiado. Então se você tem hoje, vai tomar um dinheiro que a Selic já tá 14 e lá vai fumaça, é 14 mais alguma coisa. E aí, como que o produtor que não estava acostumado a fazer conta e tomava 4,9 fez o quê? Toma aqui, vamos pegar. Então, e hoje, não sei se o produtor faz tanta conta para tomar esse dinheiro, muitas vezes uns juros de 20, 22, 25, que você vê essas cooperativas crescendo, um monte de gente crescendo, muitas vezes não é pagável. São juros que não vale a pena para o meu negócio. Então, às vezes ele tinha que ter uma atitude de falar, se eu não consigo tomar nesse daqui, eu não vou fazer. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Agronux. Eu sou Esther Vasconcelos, estou aqui com meu sócio Lucas Vasconcelos. Convidado de hoje, a gente vai trazer um tema muito importante para a pauta do agro. Então, o convidado de hoje é um dos principais nomes no Brasil quando o assunto é crise, reestruturação e recuperação de empresas. Douglas Dweck é CEO da Quish Investimentos, especialista em planejamento financeiro, negociação estratégica e reestruturação empresarial, com vasta experiência em conduzir empresas e produtores rurais nos momentos mais difíceis e decisivos da sua trajetória. Com uma visão direta e prática, ele atua onde muita gente prefere não olhar, nos bastidores da crise. E hoje está aqui para falar o que o agro precisa saber antes da crise chegar. Douglas, seja muito bem-vindo ao episódio da Agronux. Obrigado pelo convite de vocês, um prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo projeto, achei muito legal. Obrigada, Douglas. Legal, Douglas. Apresenta um pouquinho da Quish, Douglas. O tempo, as empresas, para o pessoal conhecer a empresa de você, quanto tempo você está atuando no mercado. Perfeito. Basicamente, a Quish, então, é uma consultoria financeira, que a gente tem um setor que a gente chama de banco de investimento. Então, a gente faz serviços fora da curva. Não é o teu dia a dia, é quando está no momento mais difícil. Eu preciso de uma reestruturação, eu preciso de um financiamento grande. E aí, a gente vem há 17 anos, a gente faz 17 anos agora, fazendo bastante reestruturação, tanto para o produtor rural, quanto para empresas, e a gente tenta trazer essa cesta de soluções. Então, muitas vezes o produtor está em dificuldade, o empresário está em dificuldade e não sabe nem o que fazer. Então, a gente vai trazer para ele e falar, olha, no momento de crise, que não ensina nem numa escola de administração, você entra na escola de administração, o cara fala, olha, projeta aqui faturamento, lucro, professor, mas e se der tudo errado? O que eu faço? Puxa, não sei. Então, a gente não se prepara para a crise. Então, o empresário precisa conhecer o seguro. Eu faço o seguro para não usar, mas eu sei qual é a cláusula, etc. Então, a gente traz essa cesta para ele, de ter feito 500 reestruturações nesses 17 anos, das quais 330 a gente acabou usando a ferramenta da recuperação judicial, porque foi o indicado para aqueles casos, tanto o produtor quanto o empresário, e a gente então entra para ajudar ele, começo, meio e fim, vamos entender a crise, vamos dar opções, diagnóstico, até pegar na mão dele, entregar do outro lado, reestruturado, bonitinho, organizado e poder começar um ciclo novo, né? Ah, que bacana. Eu falo para vocês que eu tô bastante ansioso, Esther, por esse episódio, né? Porque a gente, produtor, estamos vivendo uma situação muito atípica, né? No Brasil, né? Reflexo muitas vezes da pandemia e principalmente dentro do agronegócio. Eu acho que esse episódio vai trazer muitas considerações boas, né? Para quem está nos assistindo e realmente ter uma direção convicta de onde partir o seu negócio, né, principalmente com relação à atitude. É isso que eu queria ver com vocês, né, Douglas? Você é um cara que está vivendo muito essas dores da crise, né? Sim. Então, o que está faltando realmente para o produtor rural? Está faltando mais atitude? Está faltando mais informação? Não somente o produtor rural, mas as empresas também, né? O que está faltando para eles? O produtor rural, se você contar, ele tem menos estrutura. Então, você vai numa empresa, tem mais o financeiro, etc. Então, o produtor rural, ele toca mais sozinho, muitas vezes familiar. Então, ele tem menos conhecimento. E ele também, por natural da atividade dele, ele está afastado da cidade, ele talvez não vai buscar um curso, se atualizar. Então, a gente brinca que a gente faz uma ponte desse mercado para ele, mas leva também muito conhecimento. Então, muitas vezes eu preciso ensinar para ele o que ele precisa para poder fazer. Então, olha, me dá tal produto, ele não vai perguntar, Douglas, eu preciso de uma reestruturação de tal forma. Ele falou, tô com um problemão, não consigo pagar o banco tá me ameaçando, vão pegar minha fazenda. Fala, olha, então calma.
vamos olhar o que você faz, o que você tomou, se foi para custeio, se foi para investimento. Então a gente faz todo um diagnóstico para poder falar para ele, ou o senhor pode partir para cirurgia, ou pode ser a fisioterapia. Então vai dar ali um cardápio de opções para ele. Então falta muito esse conhecimento. Então todo o trabalho que a gente faz, eu faço, então, na internet, ficar colocando lá assunto, é um assunto chato para dedéu, você ficar respondendo pergunta de reestruturação. Mas eu preciso dar acesso pro meu seguidor aquela informação. Se tiver 2 caras lá gostando do que eu tô falando, para mim tá bom. Então, por quê? Uma hora o cara pode precisar. Tem vários seguidores que falam, Douglas, eu te segui há 2 anos, tava com problema, não fiz um contato por qualquer motivo, mas agora eu acho que eu preciso, vamos falar, o cara fica lá vendo, será que é pra mim, não é pra mim, o que eu preciso? Mas então falta essa atitude. Óbvio que numa situação de crise, no caso, o cara queria contar que ele tá vendendo para um grupo chinês. Ele não queria contar que ele tá entrando numa reestruturação, numa recuperação judicial, mas a gente vai ter ponto de comparação. Se eu também não tomar atitude, eu posso perder a fazenda, eu posso deixar de pagar um monte de gente, eu posso ter uma crise descontrolada. Então, estou em crise? Infelizmente sim. E o Brasil inteiro está em crise. A gente tem hoje uma bolha de crise no agro muito grande. Por pandemia, por juros altos, por uma série de fatores, a gente tem uma tempestade perfeita. E ele precisa procurar ajuda. A pior atitude é não fazer nada. Vamos ver no que dá. Eu vou rezar? Puxa, eu sou um cara super religioso, mas eu preciso rezar até a metade e fazer a minha outra metade. Exato. Então, vou rezar e ficar esperando só ir bem? Não dá. Então eu vou tomar atitude, eu vou procurar uma ajuda. Então, a gente tenta levar esse conhecimento para o produtor, que é o que tem feito. A gente tem 17 anos, a gente tem um departamento agro há 10. Então, no começo a gente fazia muitas usinas de cana-de-açúcar, revenda de insumo, sementeira, porque era o cara que tinha o CNPJ. Uhum. E aí, com o avanço da lei, a gente tem hoje o produtor rural na pessoa física pode fazer, por exemplo, a recuperação judicial se precisar só no CPF, não tem empresa, pode. Então, isso também foi uma mudança grande que a gente fez na lei, a gente participou disso com vários pedidos que, quando chegam lá em Brasília, são julgados. Então, sim, olha, veja bem, uma senhora aposentada que deve no cartão da Renner, ela não pode realmente fazer uma recuperação judicial. Mas espera, ele é um produtor rural, ele deve 30, 40, 50, 100 milhões, ele tem 50 funcionários, por mais que ele está hoje usando o CPF porque o governo deixa numa atividade rural, ele é uma indústria rural. Ele tem uma atividade comercial. Ele não está aqui com 50 funcionários para servir o cafezinho para ele. Ele está trabalhando. E isso já se entendeu que ele pode fazer, assim como outras coisas. Por exemplo, o clube de futebol hoje em dia pode pedir recuperação judicial, que também não podia, porque fala, mas é um clube, não é uma atividade comercial. Mas tem funcionário, deve o jogador. Então, a gente vem acompanhando toda essa mudança da lei. Pra você ter uma ideia, a gente tem 17 anos, a lei da recuperação judicial tem 19, fazer 20 agora. Então, a gente é pioneiro nisso de trazer essas soluções e ter isso embarcado ali. Então eu vou ter todas as opções que tem de reestruturação para poder oferecer para o produtor, para o empresário naquele momento. Douglas, e acho que o Lucas trouxe o ponto da crise, né? Também se reforçou a questão do momento que a gente está vivendo. Acho que agora no primeiro trimestre do Brasil cresceram o número de recuperações judiciais dentro do agro mais de 30%. Ano passado o número foi o ano passado já cresceu 300%. Então, essa crise no agro hoje, ela já vem se arrastando. Então, a gente teve, hoje, majoritariamente, a gente tem muita gente produzindo soja. Então, a soja indexa, inclusive o preço das fazendas quanto vale em soja. Então, ela é o indexador do país. E a gente sai de uma safra para outra onde a gente tinha soja a 180, insumos são sempre proporcionais àquilo, e de repente a soja vai a 100, 110, 105, e aí toda aquela diferença, o cara tinha um planejamento, não faturou aquilo, virou um problemão. Então, desde o ano passado, essa crise do agro está mais instalada e está funcionando. E o que acontece? A gente tem um problema hoje sistêmico. Então, assim, não é que tem um produtor com problema, outro com problema. Então, os produtores tomaram bastante dívida, e aí a gente pode discutir aqui diversos motivos, mas hoje a gente tem uma bolha de crédito no agro, muito grande. E o que aconteceu? Os números não são exatos, mas quando a gente, antes da pandemia, você tinha lá o produtor rural tomava dinheiro no Banco do Brasil, em 2, 3 bancos subsidiados, com juros subsidiados. Se eu tiver um problema e rolar a safra, e meu juros é 4,9% ao ano subsidiado, eu rolei 100 milhões, virou 104, e às vezes faz parte, porque eu posso ter ano muito bom e anos que faz parte nesse ciclo do agro.
O que aconteceu na pandemia? O cara que tinha aqui um fundo, amigo meu, que tinha um shopping na melhor avenida de São Paulo, location, o cara, puta, isso aqui é um filé, fechou o shopping. E o agro tá funcionando. O mercado financeiro falou, opa, não é tão ruim assim. Quem sabe a gente bota dinheiro no agro. Mas o mercado financeiro não tem dinheiro subsidiado. Então, se você tem hoje, vai tomar um dinheiro que a Selic já tá 14 e lá vai fumaça, é 14 mais alguma coisa. E aí, como que o produtor que não estava acostumado a fazer conta e tomava 4,9 fez o quê? Toma aqui, vamos pegar. Então, e hoje, não sei se o produtor faz tanta conta para tomar esse dinheiro, muitas vezes uns juros de 20, 22, 25, que você vê essas cooperativas crescendo, um monte de gente crescendo, muitas vezes não é pagável. São juros que não vale a pena para o meu negócio. Então, às vezes ele tinha que ter uma atitude de falar, se eu não consigo tomar nesse daqui, eu não vou fazer. Não dá para fazer investimentos a esses juros. Como é que... Porque na prática o que precisa acontecer? Eu tomo o dinheiro do banco a 25, eu tinha que ganhar um pouco para mim para pagar para o banco e sobrar. Mas aí não sobra. E o cara fica trabalhando. E aí, o que aconteceu? Esse mercado financeiro vem todo pro agro nesses anos de pandemia, da pandemia para frente, porque pareceu muito bonito. O agro virou pop, verdade. O produtor irresponsavelmente tomou mais dívida do que devia, e o mercado financeiro irresponsavelmente, vamos colocar dinheiro nele. Seja empréstimo direto, tem fintech, finfic, tudo que você imaginar, com juros normais de mercado, não juros praticados antigamente no agro, e além disso via revendas. Você tem hoje um monte de revendas que são repassadores de insumo, também ganhando dinheiro, mas o cara é um banco. Ele analisa teu crédito e te dá insumo para você pagar na safra, o que é basicamente o que o banco faz. E aí encheu esse mercado de dinheiro, e aí você tem um monte de revenda, inclusive tendo problema, recuperação judicial de grandes e etc. Então, a indústria toda teve um problema, e tá todo mundo revendo. Então, você pega grandes, Bong, Cargill, todo mundo tá sofrendo esse balanço do mercado. Então, a gente tem essa crise instalada e uma dívida grande. A coisa é a seguinte, a gente está hoje, no comecinho de junho, de fato, a gente sabia que tinha um problema grande no agro. O ano passado, muita gente, mesmo que a recuperação judicial cresceu 300%, muita gente rolou dívida, mas esse ano não vai ter tanta rolagem de dívida. O banco não está renovando e rolando tanto como tinha nos anos normais. Por quê? Quando é 2, 3, 4% da minha carteira, dá para rolar, faz parte, a quebra. Quando isso é 20% da minha carteira, isso é um problema para administrar. Eu vou dar um problema no balanço do banco. Então, o que eu faço? Puxa, tem gente que não dá. Executa um, briga com o outro, e aí vão ter os desdobramentos disso. Então, a gente tem hoje uma crise ainda para ver o que vai acontecer nessa adaptação. Então, o número de recuperações judiciais ainda vai crescer. Porque, de fato, a gente teve um vencimento grande do país que é 30/4. Faz um mês que a gente está realmente inadimplente. Sabia que tinha um problema. Agora o problema virou inadimplência. É difícil ter um número aqui, mas 15%, 20% dos produtores possivelmente hoje tem algum tipo de inadimplência. Não pagou, menor, maior, não pagou, vai rolar, mas não está fechando a conta. Então, a gente ainda vai ter o desdobramento dessa bolha que a gente tem, que ela não está resolvida. E Douglas, você, pegando um gancho no seu comentário, como que Aí você pode comentar que a gente estava falando aqui das empresas, né, que às vezes tem um pouco mais de estrutura, tem um time financeiro, você consegue enxergar que a crise está chegando ou que você talvez já está em crise, e o produtor rural muitas vezes não tem tanta estrutura. Como é que você identifica que uma crise está chegando? Como é que você se antecipa a ela? Por exemplo, o produtor que você comentou agora, 30/4, agora ele está enxergando que tem um problema. Como que ele vê isso há um ano atrás? Como é que ele se antecipa? Primeiro, uma primeira lição de casa é como é que eu tomo financiamentos e dívidas inteligente. Eu consigo pagar? Tanto o produtor quanto o mercado em geral faz uma conta errada para dar crédito para o produtor. Qual que é? Como é que eu faço numa fábrica de parafuso e a fábrica de parafuso tem um imóvel alugado? Eu vou lá e vou olhar o fluxo dele. Quanto o senhor fatura? 20 milhões de reais. Legal. E quanto o seu lucro médio? Meu lucro médio é 15%. Então, eu posso endividar ali em 3 milhões ao ano, se der tudo certo, redondinho, maravilhoso. E normalmente a gente endivida, dizem a boa administração, endividar 3, 4, 5 anos para frente no máximo, ou seja, comprometer o seu lucro. Então, é o que eu faturo versus a minha margem para ver o que eu consigo pagar. E aí o banco vai falar e o produtor também se auto-engana. Fala, pera, mas então aqui você está falando que eu posso pegar 4 anos de 3 milhões, então
posso tomar 12 milhões? Não, mas eu tenho uma fazenda de 100. E aí eu dou uma garantia de patrimônio que patrimônio não paga conta. E aí pro mercado financeiro isso é ótimo, é melhor do que a minha fábrica de parafuso que não tem o giro dela. Falar, se der tudo errado, eu vou pegar a fazenda dele, pau na máquina. Então, o produtor se engana achando que ter lastro vamos tomar dívida, porque a minha máquina que paga a conta não é a fazenda. A fazenda tá lá parada, é um ativo, eu estou usando, mas não é. Então, a primeira conta é fazer uma conta inteligente. Então, como eu vou fazer? Exemplo. Tem alguns investimentos que ele vai fazer, seja fazer um silo, seja fazer um pivô, que você tem que ter uma linha assim. Por exemplo, o silo, se não me engano, cerca de 10% dos produtores têm uma estrutura de silo de armazenagem interna, então falta muito silo no Brasil. Só que o silo dá um retorno médio entre 8 e 10 anos. Se eu não tomar um dinheiro muito baratinho, subsidiado no Banco do Nordeste, 2 anos de carência, 8 anos para pagar, eu não faço. Se ele dá um retorno em 8 a 10 anos, como é que eu vou tomar um dinheiro de 3, 4 anos com a minha fazenda em garantia para ter... Tô fazendo coisa errada. Então, o produtor antes tomava o que dava, hoje teve uma oferta de crédito e ele também foi com muita sede ao pote, sem fazer muita conta. Então, ele ajudou a fazer essa crise. Mas, então, pra gente olhar, quanto eu tô faturando e eu realmente consigo pagar. Tem um problema nisso. Então, se a minha conta que eu estava falando era de 100, minha soja 180 e virou 100, a minha conta mudou completamente, do dia para a noite. E aí a gente tem essa crise. A conta ficou impagável. Então, como é que eu faço agora? Eu vou ter que me reestruturar. Banco. Fiz uma coisa errada, tomei dinheiro, não deu, minha projeção não se cumpriu. Você, banco também, corresponsável, também estava junto. Você também estava vendo, né, que eu te dei ali. Você não era meu parceiro? Você também estava 180, todo mundo acreditou. Eu tinha combinado aqui para pagar em 5 anos, eu vou precisar de 10. Então, eu vou precisar sentar. Então, o quanto antes, igual doença, quanto antes você começar a tratar, melhor. Então, viu que não vai dar? Precisa esperar, olha, vamos ver 30/4 para ver. Colhi. Eu já sei que eu não vou conseguir pagar todas aquelas parcelas, estou contando com a rolagem do banco. Tem um problema de novo nessa crise sistêmica. O que o banco faz normalmente não significa que ele vai fazer na crise. Falar, se eu pagar, ele renova. Metade não está renovando. Então, banco, você vai renovar? Tem como a gente assinar um contrato e eu pago, você vai renovar? Não vai? Porque o banco também está com medo. O banco também está tirando o pé. Então, por quê? Porque ele faz a conta. Poxa, se eu desse dinheiro pro cara, Selic é 14 mais alguma coisa, 20, 22, 25, ele não vai pagar. Então, hoje eu sei que o risco de não pagar é maior do que 2, 3 anos atrás, onde a Selic era 2, 3, 4. Então, poxa, eu não vou emprestar para esse cara. É hora de eu sair do risco. E a gente tem um mercado todo se adaptando. E a gente sabe que Brasil afora ainda tem. O cara toma dinheiro com agiota, com tudo que... Com certeza para rolar. Mas a conta não fecha. Então, a primeira coisa é fazer conta. Mais cauteloso do que a gente tem sido nos últimos anos. E patrimônio não paga dívida. Aí a gente vai olhar e falar, a sua produção paga a conta? Não paga. Então a gente precisa se reestruturar. Ou uma reestruturação mais branda, ou uma reestruturação mais severa. Isso pode envolver venda de ativos, quem sabe a gente vende uma das matrículas para ajudar a pagar um pouco de conta, botar as coisas em dia. Então, você pode ser vizinha do Lucas e cada um vai ter uma solução diferente. Você toma mais dívida de um tipo, ele do outro, é custeio, é curto, é longo, mas então a gente vai tentar dar esses caminhos para o produtor, mas hoje ele olhando eu já sei que eu não pago minha conta, preciso procurar ajuda, preciso me reestruturar. A ajuda pode ser com o próprio banco. Fala, banco, preciso de ajuda, me ajuda a fazer a conta aqui. Em casos parecidos, o que você costuma fazer? Você tá vendo a minha conta não fecha, eu não quero ficar inadimplente, como que você costuma fazer nesse caso? Poxa, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Outra, levar a verdade e normalmente tentar construir isso num papel. Olha, eu botei o fluxo aqui, eu não sei se eu devo só você, mas eu devo outro banco, a outra cooperativa que talvez nem apareça no teu sistema, que eu devo uma revenda que eu tive que rolar um pedaço. A minha realidade hoje é essa. O que você me indica? Olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, o procurar ajuda antes, o procurar um médico antes, é o que vai ajudar ele a não ter um problema maior lá na frente. E esse cheiro de não dá pra pagar, ele já tem. Só que ele precisa, aí ele fala, puta, eu não consigo materializar isso. Eu preciso tomar atitude. Então, e a grande maioria dos produtores, a gente atende um monte, o cara saiu do Rio Grande do Sul, foi pro Mato Grosso, tem 1000 histórias dessas, atitude o produtor tem. Mas nessa hora que não é uma história bonita, ele fica com dificuldade. Precisa tomar atitude, procurar ajuda, seja de quem for que você tiver acesso para poder... Isso aí, você tocou no ponto importante, né? Porque assim, o produtor... Você colocou um negócio muito importante que é a questão cultural, né?
Por que o produtor demora tanto tempo para pedir ajuda, né, Douglas? A gente começa a perceber que essa mentalidade cultural de que patrimônio não é dinheiro é algo que está implantado, né, na cultura do produtor rural, né? Então o produtor rural ele vê aquela atividade dele gerando uma renda que não consegue competir com os juros praticados. E nós vivemos num país, muitas vezes, que nós temos uma Selic que oscila bastante, né? E Sim. hoje ela está totalmente real para qualquer atividade agropecuária. E mesmo assim tem muito produtor ainda resistente a procurar ajuda, né? E inclusive tomando dívida para pagar outra dívida. Exatamente. Inclusive, né, você é judeu e eu admiro muito os judeus, porque os judeus eles conseguem trabalhar muito essa questão, né, de fazer predição das coisas antes da bomba estourar. Então, o que você tem para trazer para o produtor que demora para procurar uma ajuda, que demora para procurar uma posição e que, como ensinamento até judaico, né, e que vocês veem muito isso, para que não se chegue na hora crítica mesmo. Falar assim, eu vou procurar só na hora que o trem está estourando, está explodindo, mas eu vou procurar antes onde aquela pessoa consiga me direcionar o que eu devo fazer ou não para me poder ter a continuidade e ter, como se diz, liquidez, né, que hoje é o que o agronegócio precisa muito e não tem. Sim. Eu acho que a gente tem um problema de ego aqui. É ruim você falar pro vizinho que está em crise? É ruim. Só que imagina só. Bom, ruim é ponto de comparação. Então, eu tô lá, eu tô bem, óbvio que eu queria estar, tô com uma safra plantada e uma safra no banco. Legal. Mas se esse não é seu caso, o que você tem aqui para oferecer? Olha, como eu tô hoje? Olha, eu não vou conseguir pagar as coisas, eu tenho minha fazenda em garantia pro banco. Se eu não me reestruturar, eu vou quebrar. Então, eu me reestruturar e eu buscar ajuda e talvez o pessoal vai saber que eu tô me reestruturando. Eu pedi uma recuperação judicial, por exemplo, vila público. Só que é muito melhor eu pedir a recuperação judicial aqui do que eu tardar, e aí minha fazenda vai a leilão. Minha fazenda vai a leilão, o banco pegou a fazenda e os outros 100 credores que eu tinha na lista, porque tem gente que não tem garantia, tem funcionário que não tá lá. Como é que eu faço? E uma hora, Lucas, você perde o controle. Você começa a tomar execução, começa a tomar bloqueio na conta, você não tá nesse controle mais. Então, acho que a mensagem a gente deixar o produtor é buscar ajuda quando ele achar que ainda não precisa. E perder um pouco esse orgulho. Legal isso. O americano, para você ter uma ideia, o Chapter 11, que é o capítulo 11 da lei de recuperação lá, que é a nossa recuperação aqui, lá é o paralelo, ela tem uns 50 anos. Então, se a nossa tem 20, ela é muito baseada nisso. Várias empresas, e é super normal lá, é assim, eu tive um problema, eu não te dei aqui na bolsa 7 anos de lucro? Sim, esse ano deu prejuízo, a gente vai sentar e vai reestruturar. É prático. Então, você tem empresas como o American Airlines, que já fizeram 2 vezes. Então, o cara tem anos bons, tem ano ruim, senta. Se não me engano, tem 300 empresas aéreas nos Estados Unidos e 299 já fizeram. Então, assim, que é de um bilionário, o cara ficar cobrindo prejuízo, mas então lá é muito mais prático. Olha, tá num problema, pede reestruturação, se reorganiza, a lei é diferente, mas eu acho que aqui a gente fica com esse ego, que eu preciso aparecer pro meu vizinho, como é que eu não vou fazer, como é que eu vou contar que eu vendi um pedaço de uma matrícula. Poxa, teve anos que eu comprei, tem um ano que o jogo vira, eu vou, né, perder os anéis, mas ficam os dedos, e eu vou reconstruir isso daqui, e aí talvez vai ficar depois disso essa lição de vou investir com mais cautela, dinheiro a juros não é bem assim, eu tenho que ir um pouco mais cauteloso e fazer um pouco mais de conta, eu vou mandar o filho, o genro, todo mundo tentar estudar mais do que talvez eu estudei, a gente precisa de conhecimento que se eu não tenho um financeiro, não tenho uma estrutura de empresa, né, eu preciso passar a ter. Então, a fórmula que deu certo no passado não significa que vai dar mais certo agora. Fórmula do faturamento, né? E o mercado tá mais... todo mundo olha faturamento. Tô faturando. Faturamento não é. Quanto você faturou esse ano? 20. Os próprios bancos, né? Só a gente olhava o faturamento. Então, mas se você faturou 20 e gastou 19,5, como é que você faz com uma estrutura toda dessa? Porque numa situação normal de comparação de investimento, se eu tenho uma fazenda de 100 milhões, se eu não fizer nada e vender ela e botar no banco, já me dá 14% ao ano. Eu preciso... Utilizando ela, eu preciso fazer mais do que isso. Porque estou no risco, estou com funcionário, estou tomando financiamento. Então, tem a valorização, tem outros pontos para analisar, mas numa situação de juros muito alta é muito difícil. Todas as comparações versus a renda fixa, a Selic, são ruins. Então, óbvio que a gente está falando de um longo prazo onde a Selic não vai se perpetuar assim, mas
eu preciso buscar ajuda e eu não posso mais tomar financiamentos inconsequentes. Eu preciso mudar essa mentalidade. E tira o ego. Você é empresário, tá ruim. Você prefere contar que você perdeu tua fazenda no leilão ou que você está em reestruturação? Contar que eu estou em reestruturação não é tão ruim assim. Então, vamos buscar ajuda. Se virar público, não virar público, é muito melhor. Porque vão falar, mas você fez uma reestruturação, você é um picareta. Um picareta é o que deixou, o banco tomou e eu faço o quê? Vou fugir para o Paraguai, porque eu tô com um monte de dívida aqui que não tem de onde eu tirar dívida, agora. Funcionário que é desligado, o impacto social que tem uma empresa fechar, um produtor rural deixar de produzir. Só que aí, de novo, ele não vê isso acontecer. Eu tô aqui, aí venceu, o que o banco vai fazer? O banco vai buscar o dele hoje, nessa guerra. Ele vai executar, ele vai buscar os advogados, ele vai ver o que você tinha de garantia, ele pede pro juiz um bloqueio em conta, fala, juiz, ele não me pagou, mas tem dinheiro na conta, faça o bloqueio judicial. Se bloqueou, imagina que era o dia de você pagar a folha. Bloqueou a conta, pum, o banco recebeu, mesmo que parcial, você tinha uma parcela de 10 milhões e ele tirou 800 mil, mas era a tua folha. Conta pro teu funcionário que você não tem um controle. Vai falar, você não me pagou, eu vou te matar. Então, o produtor, o empresário, tá nessa crise, ele perde o controle, porque acontece coisas que ele não estava prevendo. A minha folha é nessa semana, dia 5, dia 1 eu vou segurar. Tomou um bloqueio no dia 3, e aí? Você não tinha pagado porque não chegou a data e você perdeu o controle. Então, vira uma bola de neve que, se eu tivesse tomado atitude antes, banco, eu não vou conseguir pagar. Se você me bloquear, vai bloquear, não vou pagar o funcionário, vai virar uma maluquice. Vamos segurar um pouco, eu preciso de um alongamento. Não dá para alongar? Dá para fazer assim? Dá para fazer assado? Tem que buscar essa ajuda. Então, tirar o ego da mesa vai dar resultado melhor no final. Acho que tirar o ego já é um grande aprendizado para a próxima pergunta que eu queria escutar de você sobre a questão da liderança. Então, acho que esse é um ponto que já fica aqui para a gente, para vocês, né? O líder, o dono da empresa, o proprietário rural, tira o ego da frente e quais outras atitudes, quando você comentando tudo que pode acontecer, tudo que acontece numa empresa, todas as dificuldades que ele vai enfrentar, que ele não está acostumado, é muito difícil para esse dono de empresa, para esse produtor. A pressão, tudo que ele está vivendo. E ele, ao mesmo tempo, nem pode, às vezes, ou nem está transparecendo para o time para não desmotivar, para não perder funcionário. Às vezes ele está segurando a informação que pode entrar em crise para não começar um burburinho ali com o time. Então, a liderança tem um papel muito importante nesse momento de crise. O que você vê aí nas empresas que você já trabalhou com reestruturação, recuperação? Quais são os diferenciais dessa liderança nesse momento de crise? Tem duas coisas importantes. Às vezes, o proprietário da empresa ou o produtor, esse líder, ele também é parte do problema. Ele é centralizador, ele continua fazendo as coisas como ele fazia antes, mas quando eu faço uma caderneta para anotar minhas dívidas e eu ainda sou um produtor pequeno há 20 anos, funciona. Hoje não funciona mais. Então, o líder precisa entender que ele talvez precise aprender e aí realmente motivar o time. Então, nada mais velho do que o olho do dono engorda o boi. Na hora da reestruturação, eu vou ter que ser o primeiro a chegar, o último a sair, tá com esse líder, assim, a mesma vontade que ele tinha quando não tinha nada. Porque depois dá uma assentada. Já estamos lá, estamos fazendo. Lembra que ele era o primeiro a acordar, não dormia e virava a noite e abria na mão? Quantas histórias a gente ouviu? Então, o líder ele precisa transparecer isso. Então, se o dono tá aqui e tá acreditando, eu acho que dá para eu acreditar também. Então, ele vai ser como líder, mas o exemplo, tipo, a gente não vai soltar, tá dando certo, a gente tá se reestruturando. Uma parte importante também, Esther, que talvez o cara vai fazer, e pode ser parcial, é comunicar. Quando você não comunica, os seus funcionários não têm ideia, mas aí ele fala, olha, ouvi que tem... Rádio Peão. Rádio Peão, ouvi falar que tá... Por quê? Porque a minha esposa trabalha na cooperativa de crédito, falou que tá vencido. Você não controla toda a informação. Então, algumas coisas a gente colocar, como a comunicação pessoal. A gente tá hoje, como todo mundo sabe, o agro tá em crise, não é só a gente, né? Não é... Tem uma crise sistêmica, a gente está buscando toda a ajuda possível, a gente está muito em cima para dar certo, a gente não quer faltar salário, a gente não tem previsão de mandar ninguém embora. Por quê? Se eu comunico, você tem uma comunicação, pode não ser uma boa notícia, mas você deu uma realidade. Se eu não der, você inventa a história que você quiser, o outro a história que o outro quiser, e fala, eu acho que ele está quebrando. Será? Não, ouvi falar que vai fugir. Fugir para onde? Cada um conta a história que quiser. Então, o líder precisa ser o exemplo, tentar mudar coisas que ele venha fazendo e comunicar isso pro time, porque não adianta eu fazer uma mega estratégia aqui com você e eu não compartilhar a estratégia com o time, a gente faz um projeto bonito, bota na gaveta e a menina que atende o telefone fala, alô, bom dia,
Ela acha que tá quebrando. Como é que eu vou fazer para vender mais, para continuar fazendo as coisas boas? A minha estratégia não chega na ponta. Faz um conselho, holding, faz tudo o que você quiser que hoje a gente tem de governança, de coisas boas. Se a estratégia não chega na ponta do time, o cara tá lá esperando alguém oferecer mais R$100, o meu tratorista, para ver se ele pula de emprego. E ele que tá lá na ponta e pode produzir mais, pode não quebrar uma máquina. Então, eu preciso como líder ser o exemplo e comunicar. Isso é vital. Ainda mais em crise. Não tenho tempo para errar. Não tenho tempo para essa vez eu tenho mais mole. Então, o líder precisa pegar o touro pelo chifre dessa vez. Principalmente nessa hora, né, Douglas? Que o líder, a gente fala que ele tem que fazer igual o BOP, né? Então, pessoal, agora é a hora do líder subir na frente, o time atrás e ele conduzindo como a forma deve ser para o conflito. Porque é um momento de reestruturação, de recuperação. É preparar o time em conjunto para isso, né? Porque a empresa vai buscar produzir mais, vai buscar melhorar as suas receitas, as suas despesas, vai olhar mais porteira para dentro, vai entender como vai melhorar a performance dela para que ela esteja preparada para essa reestruturação, né? E eu queria deixar aqui para você uma pergunta que ela é uma pergunta mais de predição, né? Qual a dica que você dá para o produtor rural para que ele não precise entrar em uma reestruturação, para que ele comece um negócio no agro ou esteja uma dica de planejamento para que ele possa passar pelas crises, né, sem passar por algum momento crítico? A melhor dica disso daí, além da que a gente já falou, de fazer conta, é eu tentar sempre dividir o risco com o banco. O que significa isso? Você já viu quando você vai comprar um carro que o banco fala assim, ó, se você der 20% de entrada, eu financio o resto. Você está dividindo o risco. Se eu chegar hoje e eu quero 100% de financiamento, eu quero fazer o silo, banco, você me financia 100%? Na prática, você não merece. Na prática, você não deveria pegar. Você não consegue participar nem com a entrada. Então, você está tomando risco, você está esticando muito a corda. Então, esse planejamento, fazer conta, talvez eu vou diminuir a minha velocidade de crescimento na metade, só que eu vou crescer mais constante e sustentável. Como você falou, a Selic balança muito no país, que é normal num país de terceiro mundo, acho que a gente deve estar quarto hoje, mas é normal. Então, se eu já sei que eu vou ter essa imprevisibilidade, não dá para eu tomar uma dívida de 5 anos, que no meio é igual o cara tomar dívida em dólar. Aí o dólar triplicou, pifou. Um monte de empresa já aconteceu isso. Quebra a empresa de 50 anos porque o cara fez uma aposta em dólar. Então, a gente sabe dessa volatilidade do país de terceiro mundo, eu preciso ir um pouco mais com calma. Então, vamos crescer. Se é financiado, eu consigo participar? Eu quero andar com esse carro. Eu tenho 30% de entrada? Puta, não tenho. Então, talvez eu não mereça. Por mais que o banco, que numa situação normal, quando não está a crise agora, está dando dinheiro. O negócio dele é emprestar dinheiro a juros. Se ninguém tomar também, ele quebra o banco. Então, eu preciso emprestar. Aí, numa hora muito boa, ele começa também a dar dinheiro também irresponsável. E depois ele tenta executar. E na época de pujança, não tem nem onde botar dinheiro. Aí tem o Banco do Brasil, aí tem uma cooperativa nova, tem fintech hoje que você cadastra lá, toma o dinheiro online. O cara nem vai na fazenda. Então, esse mercado, quando o mercado está sobrando dinheiro, o cara é muito de oferta. Olha, eu tenho aqui a taxa para o senhor, o produtor. Então, pera, eu vou tomar esse dinheiro? O cara está me oferecendo porque é bom para ele. Eu posso ganhar dinheiro com isso? Posso. Os juros cabe para mim? Cabe. Eu consigo dar uma entrada e participar para diminuir o risco do financiamento? Não, até consigo. Poxa, então talvez eu vou criar um sistema de avaliação. Serve para mim, consigo pagar, consigo participar, que é o fazer conta, é o ter um planejamento. Talvez eu preciso ter um financeiro mais experiente do que eu tocar sozinho como líder. É bom você também entender que as suas fraquezas, porque aí você fala, olha, eu não sei lutar, vou botar um cara que sabe lutar aqui na minha frente para me guardar. Então, para a gente poder fazer. E aí, mas um financeiro é cara barato. Versus toda a minha operação, puxa, ele pode me economizar uma vida aqui de anos de trabalho. Então, acho que essas dicas dá para dar uma luz. Tem um ponto bacana dessa do contratar pessoas e que eu vejo, Douglas, acho que o agro está passando também, tem um tema da sucessão. Sim. Tem a geração, tá vindo a próxima geração, alguns filhos às vezes não trabalham no negócio, foram seguir carreira, outro tipo de carreira, médico, advogado, não tem interesse. E aí tem um filho que toca, então acho que também queria ouvir um pouco de você. Você sente que nessa sucessão tem algum certo tipo de conflito, uma gestão anterior, uma gestão que quer se profissionalizar, que vem da próxima geração? Isso também pode gerar um certo tipo de crise? Ou existe uma falha nessa sucessão
que tem causado essas crises. Qual que é a sua opinião aí nessa questão da a importância de uma sucessão muito bem feita, a importância da profissionalização, e isso ajuda a evitar a crise também, né? Com certeza ajuda, e eu acho que a gente tem um problema assim. Infelizmente, quando o cara lá é o patriarca e tem os filhos, muitos patriarcas mandam os filhos estudar, como você está falando, mas não necessariamente escuta o cara. Então, ele continua fazendo as coisas do jeito dele, ele continua... Então, se eu tô trazendo aqui, se eu não vou respeitar o meu filho, tá bom, ele trabalha em outro lugar, eu vou contratar outro financeiro. Só que eu preciso escutar esse cara que ele sabe mais número do que eu. Porque não adianta ele falar, olha, acho que a gente não devia fazer. Entendi, mas não vou fazer. E aí ele continua fazendo as coisas do jeito dele. Essa sucessão, se ela, na prática, eu não consigo trazer as coisas boas que meu pai fez e eu consigo filtrar coisas que eu preciso complementar, ela não vale nada. E a sucessão, na prática, tinha que ter combinado um começo, meio e fim de você tá entrando e eu vou sair. Porque a sucessão de todo mundo passa a trabalhar junto não é sucessão, tem que ter algum líder. Então, eu falo, olha, a gente vai fazer a sucessão em 2 anos. Pai, em 2 anos o senhor tá pronto para sair? Óbvio, vamos formar um conselho, quando é coisas muito... A gente vai tomar decisões grandes, como tomar um financiamento, comprar uma fazenda nova, o senhor senta, mas no dia a dia, talvez não vai estar seguindo aquela... A gente fez as regras, como investe, etc. Então, a sucessão hoje em dia, eu acho que ela é mais bonita de falar do que ela tá acontecendo. Ela continua sendo feita ainda nas coxas. É assim, o filho tá vindo, senta aí, vamos trabalhando, não combinou regra, não tem, e hoje em dia tem até bastante, a gente não faz isso na prática, mas bastante consultoria que ajuda o cara, então coloca essas regras, que é quando a gente vai fazer, isso a gente faz bastante, um conselho de administração em algumas empresas. Então, por que o filho vai sentar no conselho? Não, ele é filho. Que experiência ele traz? Nenhuma. Então, eu tô trazendo lá, eu tô no outro e falo, olha, eu preciso pegar um cara que vendeu uma empresa com sucesso desse setor e eu quero a experiência dele. Esse é o conselheiro, ele vai me ajudar a trazer coisas que eu não tô olhando. Então, e outra, o filho já vem e é o filho, e aí o que ele virou aqui na empresa? Diretor. Ele sentou aqui, mas ele dirige o quê? Ele tem essa experiência para ser diretor. Então, você tem um conflito grande que ele é mais prejudicial do que ajuda na empresa. Então, a sucessão, ela tem que ser melhor planejada. E o pai que está saindo ali, o patriarca que está saindo, ele precisa soltar a rédea. Não adianta ele tentar mandar e centralizar ou não faz. Não fala que está fazendo sucessão. Fala, você quer um emprego? Tudo bem. Você vai falar que está ruim, que eu não devo pegar o dinheiro, que você fez conta, mas eu vou falar. Às vezes eu vou pegar o papel e vou jogar no lixo. Se é combinado, você ainda fala, tudo bem. Mesmo assim, eu quero esse emprego, pai. Porque senão não tem sucessão, fica um conflito, e isso gera um monte de problemas. Você fala, aí não adianta depois você falar, mas eu não te avisei. Foi mal para todo mundo, para a família. Outro problema, quando você tem, e a gente isso vê diariamente, quando você tem ali uma família que a família vivia bem, então você tem lá um pai, 2, 3 filhos, vivia bem, etc. Às vezes a fazenda não consegue sustentar 4 famílias que vão virar. Então o cara casa, os filhos ficaram lá, e todo mundo vai viver bem como vivia. Então talvez aquela gestão familiar, aquela empresa familiar, ela não aguenta ter 4 sócios, 4 donos, todo mundo ganhando X mil por mês e vivendo, porque aí já vira neto, aí você tem um monte de conta para pagar. Essa conta também tem que ser feita, olha, tudo bem, estamos fazendo sucessão, você é sócio, mas não trabalha, então a fazenda vai te dar uma remuneração X, e o Lucas trabalha, ele tem uma função que é de mercado, função de um coordenador geral de operações, ganha quanto? Ganha X, então ele ganha X na função dele e outro X por ser sócio. Como se eu fosse contratar uma pessoa de fora. Tudo bem para você? Você fala, tudo bem, então eu vou seguir minha vida, vou fazer outras coisas, para poder encaixar na capacidade de gerar daquela empresa. E aí o que acontece? O cara começa a fazer isso e estabelecer um salário. Você fala, olha, mas eu preciso de X mil por mês, 100 mil, não, eu preciso. Tudo bem, não deu dinheiro, o que você faz? Toma dívida para poder pagar salário para os sócios. É uma bola de neve sem fim. Por quê? Porque se alguém falar no planejamento, fala, já não dá. Não dá para ter 4 sócios com 100 mil por mês. Eu não aguento, a operação não aguenta. E isso vira, não é uma distribuição de lucro, mas uma obrigação, uma despesa da companhia. Não é que fala, olha, esse mês não deu lucro, você não vai tirar. Você já está contando com aquilo. Então, às vezes também nessa sucessão, será que hoje a minha empresa familiar rural, ela aguenta todo mundo nesse nível? Não aguenta. Então, talvez um dá de um jeito, um de outro. Então, todo esse planejamento, olhar de dentro para fora, é importante. Por isso que a estrutura da governança, né, Douglas, é tão importante, porque a governança, ela estratifica a sucessão em vários pontos, né, com protocolo familiar, né,
Só que o pai tem que aceitar que vai fazer. Tem que aceitar. Esse é metade dos problemas que a gente vê assim. Eu entendi, mas não sei se eu vou fazer daquele jeito. Ou eu combino fazendo, tudo bem. Eu saio e vou fazer do jeito que eu fazia. Fazendo a conta na cadernetinha. Vou fazer do jeito que eu fazia. Os filhos querem trazer uma gestão. Fala, pai, que você acha que é a hora agora de vender a soja? Não, nem te falei, já vendi. Vendi ontem. Você não me ligou de tarde. Fala, mas espera, a gente não tá fazendo uma gestão junto? Não, então. Por quê? Ele é o dono e até a cabeça dele desligar que é dono e virou sócios e vamos compartilhar, demora. Então ele também tem que estar afim dessa sucessão. Puta, se eu não entender o que vai mudar, não, tô entendendo, vai aos poucos, e aí tem um começo, meio e fim, uma hora o senhor vai ter que sair, senão não é sucessão. A gente tá entrando todo mundo num outro barco. E aí recombina também o jogo. Então, volta naquela comunicação, mesmo do funcionário. Eu tenho que comunicar os filhos e o pai. Pai, o senhor tá entendendo que a gente vai ter que tomar a decisão junto? Que o senhor era o dono, mas não é mais o dono sozinho, se o senhor fizer uma coisa errada e vai prejudicar tudo que a gente está planejando, porque ele não olhou a planilha que ele está fazendo. Ele pegou e tomou a decisão como ele tomava sozinho. Então, a gente precisa conseguir comunicar e organizar essa governança. Teve dificuldade em casa lá, assim, né? Um exemplo, porque a gente assumiu os negócios em 2012, geralmente assumiu mesmo em 2015, 2016. Mas tinha essa dificuldade, mas meu pai, a gente conseguiu passar para ele que, mesmo ele não tendo, né, essa questão da informação, da sucessão, do protocolo familiar de governança, ele entendeu que ele deveria fazer a gente começar lá da base. Porque para você ser um líder dentro da empresa, você ser um gestor, você assumir um papel de importância, você tem que ter vivido o que o comprador viveu. Né? Eu lembro que eu trabalhei nos piores lugares lá da granja para entender o negócio, trabalhei pesado mesmo para entender todo o processo. E isso me criou uma responsabilidade e um respeito para toda a liderança perante a mim muito grande. Isso, os colaboradores tiveram esse respeito. Então, meu pai entendeu isso. E ele entendendo, ele entendeu o seguinte, o recado para os produtores mais velhos aí, né, o pessoal que está mais de idade, que está vindo a sucessão, aconteceu lá em casa, né, Esther? Sim. Ele entendeu que ele não deixou de ser o dono. Sim. Ele apenas virou um conselheiro e conseguiu pensar com mais qualidade para poder ajudar nós a tomar decisão e crescer a empresa, porque está vindo uma geração com pensamentos mais novos, a gente está vendo o tanto que o mundo está mudando, né? As vontades estão mudando, então um mundo bem disruptivo, a gente tem que se adaptar e, querendo ou não, a gente vai ficando mais velho, que é uma condição de vida humana normal, né? Querendo ou não, é algo natural, e a gente tem que entender que a gente não vai sair do papel de dono. Não vamos sair do papel de dono. Vamos apenas transferir para aqueles que vão dar continuidade no legado do negócio. E a gente vai estar lá participando e se atualizando. Porque eu falo que meu pai se atualiza muito conosco. Nós nos atualizamos muito com ele. Então, mas ele está aberto. Mas ele está aberto. E aí, esse é o primeiro ponto. Que acredito que todo produtor, né, de uma geração mais velha, deveria ter com os filhos. Porque, querendo ou não, ele descansa e ele consegue pensar em novos projetos para a vida dele também. Sim, total. É algo extraordinário isso, né? Para quem está escutando o nosso podcast, né, um exemplo de uma família, nosso avô é produtor rural, nosso pai também é produtor rural, mas como foi acontecendo a sucessão? Não foi tão rápida, como o Lucas comentou, mas teve assim, aprendendo na base, um filho foi para o mercado e depois volta, traz toda a expertise, ajuda, dá um suporte. Que ainda nem é a sucessão, né? Ainda nem é. Ele está em treinamento. Está no processo. Seja treinamento fora, seja treinamento na minha operação, para você um dia poder ser líder e conhecer a operação na ponta, ou trazer uma coisa nova de outro lugar que a gente não tem. Então, é o melhor. Aí a gente chega tá todo mundo afiado e afinado para a gente poder agora fazer uma sucessão de eu vou delegar e realmente eu não vou mais ter aquela função. Eu vou passar aqui para a Esther, que ela faz muito melhor que eu. E o que você está falando, ele reconheceu isso, né? Ele falou, preciso da tua ajuda. Então, legal. É bacana. E aí eu pegando essa deixa, né, Douglas, o que você deixaria de mensagem para aquele produtor, a mensagem da recuperação judicial para aquele produtor que não precisa dela, sabe? Algo que você pensa assim, ó, o instrumento da recuperação judicial, que ele deixar uma mensagem para aquele produtor que não precisa ou que ainda não precisa dela. Qual mensagem você deixaria para ele? Então, primeiro você tem que conhecer essas opções. Então, a recuperação judicial é um seguro que eu tenho, é uma ferramenta de reestruturação que eu posso precisar lá na frente, ou pelo menos eu quero conhecer. Então, estudar um negócio que talvez eu não vou usar nunca na vida, mas entender como eu me protejo, o que ela funciona, como ela faz. Então, basicamente, para quem não conhece a recuperação judicial.
eu não estou conseguindo pagar minhas dívidas, então eu vou lá e peço uma ajuda para o juiz. Eu costumo dizer que o nome certo seria proteção judicial, porque na prática a lei não me recupera, mas ela me protege. Então eu congelo minhas dívidas. Se eu mal estou conseguindo pagar juros e multas e etc., eu preciso brigar no principal. Então existe uma lei, antes de eu quebrar e ter um problema maior, eu falo, olha, eu quero pagar todo mundo, mas eu preciso organizar isso. Imagina só, eu tenho recuperações judiciais que tem 15, 20 mil credores. 20 mil credores, como é que eu negocio todo mundo hoje? Não dá. Então eu vou sentar, vou fazer um processo, todo mundo vai ter direito de receber, de forma organizada, homogênea, vou pagar os bancos assim, os outros assim, eu posso organizar. Então, peço essa ajuda para o juiz, ele me protege, eu fico ali um ano e meio num processo, e eu vou renegociar minhas dívidas do jeito que eu consigo pagar todo mundo. O legal da recuperação qual que é? Dificilmente eu vou convencer 100% a aceitar alguma coisa, que eu preciso de 10 anos para pagar, que eu preciso vender uma fazenda, mas eu preciso que a maioria simples aceite. Então, se eu tiver um credor encrenqueiro, ele é superado pela vontade da maioria. Então, eu vou num ambiente que ele é pró-negociação. Todo mundo entendeu. O banco tem uma área de recuperação de crédito, onde ele vai entrar lá para recuperar o crédito. Então, o banco fala, o que você está pensando? Olha, eu preciso de 10 anos, preciso de 12, por isso e por aquilo. Tive esse planejamento, entendi. Então, eu entro num ambiente que todo mundo entendeu. Agora a gente vai sentar e reestruturar. Por quê? Nessa proteção, o banco não vai levar minha fazenda a leilão, não vai bloquear minha conta, não vai pegar minhas máquinas, e aí ele vai se acalmar um pouco para poder renegociar e alongar minha dívida. Se, obviamente, ele conseguisse e eu não fizer nada, ele vai pegar minha fazenda, ele vai leiloar a fazenda e ele vai receber o dinheiro em um ano. Ele não vai, de livre e espontânea vontade, vir me oferecer 10. Ele quer pegar a garantia porque você está inadimplente. Então, eu vou lá, peço a recuperação judicial, essa ajuda para o juiz, e eu vou renegociar com todo mundo num ambiente que é um ambiente de renegociação. E outra, dá um pouco de fôlego, porque eu posso te falar que eu sou o melhor cara de reestruturação do mundo, você fala, não, mas em 2 semanas você não vai reestruturar nada. Poxa, mas em um ano dá para eu mudar processo, cortar custo, organizar tudo que eu preciso para ser uma empresa nova, mesmo que uma empresa rural, para criar um novo ciclo de crescimento de 10 anos. Então eu vou fazer a lição de casa que eu preciso fazer agora. Vou fazer toda essa minha lição de casa e aí agora eu vou passar a pagar todo mundo de acordo com um novo planejamento. A gente falou, a soja saiu de 180 para 100. Isso. Vou ter que sentar e replanejar, não tem de onde eu tirar. Ou vou começar a perder as coisas, vender patrimônio, porque o planejamento não foi. Então, ele precisa conhecer essa lei, porque ele pode não precisar, mas se precisar, vai proteger ele de problemas muito maiores. Ah, que bacana. E Douglas, você comentou assim, ele estrutura, se prepara, faz o planejamento. E como é que é a vida depois da crise? Existe vida depois da crise. O que você dá de conselho para as empresas, produtores que estão passando aí pela crise? Como é que é essa retomada? Como é que acontece aí depois da crise? O que você vê que acontece depois das empresas que você ajudou lá no começo? Como é que elas estão? Como é que foi a recuperação? A gente tem duas coisas assim. Primeiro, que a gente está falando do dono que quer fazer reestruturar, e outro que fala assim, Douglas, eu gostaria de vender a empresa depois dessa crise, porque eu não tenho mais gás para ir. Mesmo que eu vá alongar a dívida em 10 anos, posso vender, não pode vender. Então, assim, dividindo, eu tenho gente que quer continuar tocando e vai continuar. Ele fala, essa é minha atividade, eu vou fazer. E aí a gente tenta deixar essas lições. Então, muitas vezes a gente monta esse conselho que tenta fazer regras como eu vou me financiar, o que eu vou fazer para eu não cair nos mesmos erros. Porque a necessidade faz o cara. Então, o mesmo que saiu com um caminhão de arroz no Rio Grande do Sul, foi parar em tal lugar, hoje ele não tem mais a mesma necessidade. Ele acordava às 5 da manhã, hoje ele acorda às 7. Sabe? A necessidade faz. Então, depois o negócio é você entrar de novo nessa zona de conforto. Então, tentar criar essa regra, que eu até posso entrar na zona de conforto, eu tô pagando todo mundo, sair da crise, mas vou tentar não fazer os erros do passado, porque às vezes acontece. Então, principalmente quando o cara tá sozinho. Você não tem ninguém para trocar ideia, então eu sou o produtor sozinho. Falo para minha esposa, aí tá difícil. O que tá difícil? A conta tá assim, a conta tá assada. Então, ter esse conselho, mesmo que familiar, tem com quem falar, alguém que tem uma experiência diferente, me ajuda depois a seguir um caminho melhor. Assim, você pode ir na academia, saber fazer o exercício. O cara que faz com o personal, que tá orientando ele para fazer a mesma coisa que talvez você acha que sabe fazer sozinho, ele talvez às vezes tem mais resultado. Mas eu já aprendi, depois de um ano eu não preciso mais. Tem gente que faz com o personal por um tempão, para ele me manter afiado e me continuar na linha para eu não fazer os erros do passado. Então, acho que existe vida pós-crise, existe crédito pós-crise, porque de fato
as instituições financeiras querem fazer negócio com quem está dando dinheiro. Você saiu da crise e funcionou, eu preciso voltar a fazer. Mudou o gerente, mudou a vida, baixou a Selic, o mercado vai voltar. Só que eu vou voltar a tomar crédito caro e inconsequente, eu já vi o problema que tem. Então, tentar entender, olha, talvez esse crédito para crescer enlouquecidamente ele não faz sentido. Então, vamos fazer as coisas mais comedidas ou com regra. Eu tomo se eu tiver um banco no Nordeste subsidiado, não tem, não faço. Então aí eu acho que a lição, existe vida pós-crise, mas ele precisa ter novas ferramentas que ele não usava antes para essa tomada de decisão. Que bacana, a gente pensa igual uma escola militar, né? A pessoa chega lá franzininha na escola militar, mas ela sai de lá bem mais forte, né, Douglas? E acho esse ponto, né? Porque o aprendizado durante a escola militar faz com que ela não volte para trás e ela tem muita consciência de todas as decisões que ela vai dar para a empresa, né? E o produtor rural é uma empresa, é isso que o produtor tem que entender, né? É uma empresa, uma grande empresa e está sentado em cima, muitas vezes, de um patrimônio e com aquela mentalidade, igual a gente falou, com baixa liquidez e precisa fazer aquilo girar, né, para que ele possa recompensar, principalmente essas crises que a gente passa, que são cíclicas, né? Então, assim como os negócios do agro, a soja é cíclica, o boi é cíclico, o suíno muitas vezes é cíclico e outras atividades são cíclicas, mas a gente tem que ter esse aprendizado para a gente conseguir aprender a viver esses ciclos, né, e perpetuar por gerações e gerações, assim como a Esther pontuou na sucessão, né? Exatamente. A gente vai caminhando aqui pro final do podcast. Eu acho que a gente tem tema, né, Douglas, para falar. Poderíamos ficar horas aqui falando horas sem fim. Horas sem fim. Para quem está assistindo, a gente sabe, acho que tiveram muitos aprendizados, muitos pontos de atenção, principalmente para aquele produtor que ainda não está fazendo tanta conta, faturamento não é lucro, então muita atenção com a questão do crédito, prazo de pagamento, capacidade de pagamento. Então aqui no esse episódio tem muita dica para você. Não ter medo de pedir ajuda, deixar o ego um pouco de lado, né, Lucas? Acho que a gente sai desse episódio aqui compartilhando com vocês a importância de realmente, assim, reconhecer que precisa de ajuda, conversar com outras pessoas, muitas vezes procurar a profissionalização do seu negócio como produtor rural. Então, Douglas, foi muito rica a conversa. Obrigado. Pra gente, a gente sai também, assim, cheio de aprendizado, o pessoal vai acompanhar, viu o nosso podcast também muito rico. E aí passo pro Lucas fazer a palavra final pedir uma palavra final, um fechamento para o Douglas. Douglas, mensagem para o seu público-alvo hoje que você gostaria de deixar nesse 2025 que a gente está vivendo, né? Que a gente sabe que é um ano de crise e a gente muitas vezes, o próprio produtor rural que está nos assistindo agora nesse momento, está ali, está acanhado, está passando por um processo difícil, emocional, porque realmente isso impacta todas as áreas da vida dele, né? Total. Não, a fazenda às vezes é o filho mais velho. Eu tinha a fazenda e não tinha os filhos ainda. Agora, os filhos vieram depois, eu preciso tomar conta da minha fazenda como um filho, né? Exatamente. Eu queria que você, com toda a sua expertise, que você tem 17 anos, mais de 500 empresas em reestruturação, vigentes e já venceram essa reestruturação, você deixasse o recado, tanto para o produtor ou para o empresário que está passando por esse momento e precisa de uma ajuda. Eu acho que ele tem que tratar a empresa ali em crise como a gente está falando agora, o filho foi ótimo, é um filho doente. O que eu vou fazer? Vou ficar só rezando, só esperando? Puxa, será que eu não vou buscar uma opinião, 2, 3? Então, buscar ajuda e conversar, acho que é o recado que a gente tem que deixar. Então, busca ajuda. Puxa, uma pessoa me falou de tal coisa, o outro falou da reestruturação, o outro falou da recuperação judicial. Você consegue ir pegando informações que você não tinha e tentando montar o teu diagnóstico para tomada de decisão. E, muitas vezes o cara foi um grande tomador de decisão. Vamos pro Mato Grosso há 30 anos, 40 anos atrás, que era um matagal. Hoje em dia, a fazenda do cara vale uma fortuna. E foi um tomador de decisão, de risco. Então hoje eu falo, será que eu não vou conversar com algumas pessoas para ver se eu não controlo o meu risco? Se eu preciso fazer uma reestruturação, uma recuperação judicial? Então acho que o recado é buscar ajuda para te ajudar a pensar. Não precisa tomar decisão com ela, mas para te ajudar a pensar. O Douglas me deu aquela opinião, o outro falou isso, e você vai montando a tua opinião própria com aquilo lá. Então acho que buscar ajuda, que é essa, ter com quem conversar, acho que é a melhor dica que a gente pode deixar. Douglas, excelente. E aí, para quem está assistindo a gente, como é que
quem está buscando ajuda, como é que a gente encontra você? Fala um pouquinho. Acho que o legal no Instagram, @DouglasDueck, é o mais fácil, tem bastante conteúdo, bota lá, que é um negócio chato de reestruturação, nem todo mundo quer. O pessoal gosta de ver dancinha. Mas aí a gente fica botando lá, por quê? Eu preciso ser o canal. A gente tá lá, eu tô há muitos anos fazendo o Instagram, rede social, para ter lá um canal. Então, assim, de reestruturação específica que tem empresa e atende produtor rural é um negócio específico. Então a gente tem que ter lá o mini canal de TV, tem bastante conteúdo, coisa que o cara tá lá e coinciona, não tá dormindo já por causa dos problemas, tem bastante coisa para ver. E lá dá para falar também, a equipe responde, ela atende. Acho que @DouglasDueck é o mais fácil. Perfeito. Douglas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Muito rico, um conteúdo super rico, válido, principalmente no momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, assim, a gente queria agradecer de coração você estar aqui, compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, né, Lucas? Acho que com certeza. Muito rico aí, a Agronux ganha demais com esse episódio, com todo o conhecimento que você compartilhou. Muito obrigado. Viu? Obrigado a vocês pelo convite e sucesso para a Agronux. Gostei muito da ideia, parabéns. Bacana, obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, Douglas. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.